galera, vamos para mais uma semana da nossa aula de introdução à construção civil e vamos retomar um pouquinho. A gente já viu o que é esse negócio de engenharia civil, o que é a construção civil. Nós vimos também que a cidade ela necessita de uma infraestrutura para funcionar, né? E cabe a nós organizar e construir essa infraestrutura, né? Também vimos que existem alguns direitos que a gente precisa olhar na hora da construção de uma cidade, né? Então a gente sabe que a cidade, ninguém mora sozinho na cidade, né? Então a gente precisa construir essa cidade para um coletivo, né? E para isso existem alguns balizadores que a gente também já entendeu, como por exemplo, função social da propriedade, o Estatuto da Cidade, o que ele nos diz, né? O que a Constituição nos diz sobre o direito à cidade também, e o plano diretor. Nós já conhecemos todos esses documentos e nós já conhecemos também o porquê deles e como eles se aplicam, tá bom? Bom, perfeito. E aí a gente viu que uma cidade tem infraestrutura, só que o que acontece? Quando a gente modifica aquele espaço, quando aquele espaço deixa de ser natural e vira uma cidade, isso vai causar um natural desequilíbrio, né? Não tem como ser diferente. E qual é a consequência disso, né? A consequência disso são alguns problemas decorrentes dessa modificação, principalmente do uso do solo, e é disso que a gente vai trabalhar essa semana. Essa semana a gente vai conversar um pouco sobre os problemas ambientais urbanos. Especificamente, eu vou puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado, né, que é onde eu sou especialista, que é a modificação no ciclo da água, tá bom? Lá no final dessa disciplina, desse bloco, a gente vai ter uma participação muito especial da professora Priscila, tá? Lá na próxima aula, tá bom? Bom, perfeito. Se a gente está falando da modificação do ciclo da água, a primeira coisa que a gente precisa entender é o ciclo hidrológico, tá? Então a gente percebe aquele ciclo. Deixa eu modificar aqui uma questãozinha. Vocês provavelmente já estudaram o ciclo da água, né? Só que o que acontece? Quando a gente chega no ensino médio, esse ciclo fica um pouquinho mais complicado, como vocês veem aí na nossa imagem, né? Então, basicamente, né, como nós temos a crosta terrestre, que a gente subdivide em bacias hidrográficas. O que é bacia hidrográfica? É a parcela do solo onde tudo acontece, né, em relação ao trânsito da água, tá? Então vamos imaginar que isso aqui seja toda a nossa bacia hidrográfica. Bom, então esse fluxo de água ele ocorre na atmosfera, na crosta superficial terrestre e também no subsolo, tá? E aí existem diversos que vai transferir a água de um lugar para o outro. Por exemplo, da água que passa da atmosfera para a crosta terrestre, ela vem no formato da precipitação. E aí ela pode se desenvolver na crosta terrestre por meio do escoamento superficial, né? Que é aquele escoamento por rios e lagos também, tá? Ou pode infiltrar indo para o subsolo, né? Podendo chegar nos aquíferos e tendo, né, aqui um escoamento subterrâneo e alimentando, por exemplo, os oceanos. E a água ela vai da crosta terrestre para a atmosfera? Vai, por meio da evaporação, por meio da transpiração das plantas, certo? E aí ocorre a condensação e a precipitação ou o degelo, né? O degelo também é um processo do ciclo hidrológico. Então esse ciclo hidrológico ele é muito complexo. A nossa função aqui não vai ser estudar ele a fundo. O que eu quero que vocês entendam é que existem diversos processos. Nós iremos focar em alguns processos desse ciclo da água, tá bom? Então a gente vai encontrar água no nosso mundo de diferentes maneiras, em diferentes locais e de diferentes formatos, ok? Vai dependendo. E essa transição do modo que a gente vê a água, ela vai depender muito
do processo que ocorreu, ok? Então a gente pode encontrar água no subsolo, a gente pode encontrar água na superfície, escoando superficialmente, chovendo e por aí vai, tá bom? Então a gente define o ciclo hidrológico como um fenômeno global de circulação da água entre a superfície terrestre, aí entra também o subsolo, e a atmosfera. Simples assim. E aí, pessoal, como essa água caminha, né, no nosso mundo de maneira geral, né? A gente está perdendo água? Foge a água do planeta Terra para Marte ou para a Lua? Não. A gente precisa entender uma coisa muito importante. O ciclo hidrológico, ele é um ciclo fechado, tá bom? Então, a água, a gente não está perdendo em quantidade, tá bom? Quando a gente fala que a gente precisa tomar cuidado com os recursos hídricos, é porque principalmente a água ela está perdendo a qualidade, não a quantidade, tá bom? Então, se por exemplo, se eu somar, né, nessa troca entre superfície terrestre e atmosfera, se eu somar tudo que vai da atmosfera para a crosta terrestre e tudo que vai da crosta terrestre para a atmosfera, eu vou ter a certeza de que isso é igual, né? Então eu não estou perdendo água. Não existe água saindo da nossa crosta terrestre ou da nossa atmosfera para outros lugares do universo, ok? Não, né? No período de tempo que a gente estuda. Isso pode mudar daqui a 1 bilhão de anos, pode, tá? Mas por hora a gente considera o ciclo hidrológico um fenômeno fechado, tá bom? Ou seja, não escapa água de lugar nenhum. Então não é que a gente está perdendo água. Nós estamos diminuindo a qualidade dela e ela não está se tornando mais potável para consumo. Do outro lado, ajudando esse processo, a gente tem também um consumo cada vez mais elevado de água, tanto para a agricultura, quanto para a indústria, quanto para o consumo, né? Por quê? Porque a população mundial ela cresce e cresce também a demanda por água, tá bom? Bom, perfeito. Agora, para a gente realmente começar a aula, né, que eu estava só falando para vocês sobre o que é o ciclo hidrológico. Para a gente começar a aula, eu começo com uma pergunta provocativa, vamos dizer assim, né? Como será que o processo de urbanização afeta esse ciclo da água? Será que eu tinha uma mata, agora eu tenho uma cidade? Especificamente no ciclo da água, o que acontece? Vamos nos fazer essa pergunta? Vamos refletir? Bom, eu já vou dar a resposta aqui para vocês, tá bom? De maneira geral, olha só essa imagem. Eu tenho uma quantidade de precipitação, que é constante, tá? A gente vai admitir ela constante. E a superfície, em seu estado natural, o que acontece? Eu tenho muitas plantas, muita grama, floresta. Então, o que precipita, parte vira escoamento subterrâneo, né, que vai alimentar os aquíferos e os rios, e parte escoa superficialmente, tá? Então, escoa sob a crosta terrestre. Mas essa parcela é muito pequena. Agora, a gente passa desse estado natural para o estado de desenvolvimento da cidade. Quando a gente desenvolve uma cidade, a gente coloca calçada, a gente coloca asfalto, a gente coloca concreto, né? E a gente impermeabiliza a superfície. E aí o que acontece? A precipitação ela continua a mesma. Só que o que consegue infiltrar é muito pouco. Então, vamos lá. Como a urbanização vai afetar o ciclo da água? Ela diminui sensivelmente a água que infiltra, né, que vai para o escoamento subterrâneo, e aumenta sensivelmente aquela água que corre superficialmente. Beleza? Bom, entendido isso, agora a gente pode caminhar no sentido de que essa modificação no ciclo hidrológico vai causar no meio ambiente, tá? Então vamos começar falando, lembra que diminui a infiltração? Vamos começar falando justamente dela, diminuição da
infiltração. Legal, vamos conversar dela aqui. Bom, se infiltra menos, pessoal, o que acontece? Eu tenho embaixo da gente, né, da maioria dos lugares, um negócio que chama lençol freático, um aquífero. Né? A gente tem os aquíferos. Então, se infiltra menos, eu recarrego menos também o aquífero. Então, aquíferos são como se fossem grandes rios subterrâneos, né? Esses rios que a gente vê superficialmente são infinitamente menores em termos de quantidade de água do que a gente tem nos aquíferos. E qual é a importância dos aquíferos, né? Então, se eu diminuo sensivelmente a recarga desses aquíferos, eles têm uma função importante, né? A gente pode captar a água, né, desse aquífero, mas também eles alimentam o rio, né? Vocês já se perguntaram o seguinte: bom, não está chovendo, por que a água está correndo no rio? A água só está correndo no rio porque ela está sendo alimentada pelo lençol freático. Então o que acontece? O lençol freático que mantém o nível do rio. Se eu diminuo a recarga do lençol freático, quando não está chovendo, o rio também diminui o seu nível, tá? Então, uma das consequências na modificação do ciclo hidrológico pela urbanização é a diminuição da infiltração, que vai causar, né, um problema na recarga dos aquíferos, né, e também do lençol freático, e isso vai se refletir em muitas coisas, entre elas a perenidade, né, ou seja, o volume de água que corre nos nossos rios, tá certo? Bom, olha aqui essa imagem, eu vou me tirar da tela de novo. Isso aqui é um trabalho, tá? Então, o que esse trabalho estudou? Ele estudou a área de Brasília, tá? A gente consegue até ver aí, se eu não me engano é Brasília. E aí ele elaborou mais mapas, mas o que eu estou trazendo para vocês são 2 mapas. Vamos olhar primeiro para esse da direita. Então ele estudou, por exemplo, a composição do solo, a declividade, e ele sabe exatamente quais são as áreas com maior potencial de recarga dos aquíferos. Então, olha só, aqui ó, a área em que eu tenho maior potencial de recarga é essa área rosa aqui, ó, toda essa área rosa. Depois vai para a área laranjinha, né? Até chegar nas áreas azul aqui, tá certo? Bom, perfeito. Então ele elaborou esse mapa e ele sabe aonde naquela parcela de solo o aquífero ele é recarregado, tá? Em contrapartida, o que ele fez? Ele também elaborou um mapa de potencial de urbanização, ou seja, para onde a cidade tem potencial para crescer, né? Então olha só, aqui, né? No rosinha tem toda essa área. Aí eu pergunto para vocês, será que esses 2 mapas eles se conversam? Lógico que eles se conversam. Por quê? Lembra quando eu falei da função social da propriedade, né? Que a cidade ela é para todos e ela precisa garantir algumas coisas, dentre elas sua correta interação com o meio ambiente? Qual é a situação mais interessante aqui? Nós expandirmos a cidade para a área onde eu tenho maior potencial de recarga de aquífero ou para uma área onde eu tenho menor potencial de recarga do aquífero? Obviamente que eu gostaria de expandir a minha cidade para onde vai menos influir na recarga do meu aquífero, né? Então esses 2 mapas eles são elementos balizadores, por exemplo, lá do plano diretor. Olha como uma coisa encaixa com a outra, né? Então, aí você fala, professor, você só está falando dos problemas. Não, né? O que eu estou falando? Eu estou falando que uma gestão responsável da cidade, a gente tem meios para gerir essa cidade e o desenvolvimento dela da maneira correta. Mas, para a gente fazer isso, o que a gente precisa? De conhecimento, né? De conhecimento dos processos físicos, químicos, biológicos, de conhecimento técnico e não de decisões políticas, tá bom? Então, aqui só está um exemplo pra gente de como a gente pode pensar o desenvolvimento da cidade. Captaram a ideia?
Bom, legal. E também a gente precisa pensar, né, que a gente tem que proteger esses aquíferos. Por quê? Vamos olhar para o mapa de São Paulo. Tudo que está pintado em azul, pessoal, são cidades aonde a água que chega na torneira dos habitantes é oriunda dos aquíferos. Então o aquífero ele não serve só para recarregar rio, ele serve também para garantir água para a gente em muitas cidades. Olha só o estado de São Paulo. O estado de São Paulo ele é riquíssimo, né, em aquíferos. Então aqui a gente tem a parte oeste do estado de São Paulo que predominantemente é abastecido por águas subterrâneas. Então isso ele é um bem que precisa ser preservado, tá bom? Então só a importância, beleza? Olha só um outro exemplo aí. Lembra? Vocês provavelmente conhecem o aquífero Guarani, né? O aquífero Guarani ele é um aquífero muito grande. Nessa imagem aqui, ó, imagina que aqui é o mapa do Brasil. O mapa do Brasil, ó, Goiás, São Paulo, Minas Gerais. O que acontece? O aquífero Guarani ele tá em todos esses lugares. Só que o que acontece? É como se eu cortasse a terra aqui e aqui eu tenho um depósito de basalto. Pessoal, basalto é uma pedra impermeável, é aquela pedra que a gente faz concreto, né? A brita, na verdade, é basalto. Então é como se eu tivesse uma grande esponja, só que no meio dessa grande esponja eu tenho uma parte impermeável. Então aonde se recarrega, da onde vem a água? Da onde vem a água do aquífero Guarani? Aonde entra a água no aquífero Guarani? Lembrando que a recarga ela é dada por infiltração. Da onde essa esponja aflora, da onde não tem basalto. E aonde não tem basalto? Região do Pantanal, certo? Olha aí o Pantanal, né? Tão discutido, né, ultimamente as queimadas do Pantanal, né? A falta de chuva no Pantanal. Olha só como a falta de chuva do Pantanal, dentre vários outros problemas, também interfere na recarga do aquífero Guarani, que muitas cidades, inclusive do estado de São Paulo, longe do Pantanal, usa para abastecer a população, né? Então, ou ele é recarregado no Pantanal, ou ele é recarregado numa área de densa urbanização, né, que é Ribeirão Preto. A gente precisa olhar essas áreas com maior cuidado, né? Então, a gestão pública, o poder público, ele deve olhar e falar assim, opa, pera lá, né? O que está acontecendo? Ribeirão é uma área muito importante para a recarga do aquífero. Então a gente não pode colocar, gerir o processo de urbanização de qualquer jeito. Eu preciso ter delimitadores, eu preciso entender tecnicamente o que está acontecendo aqui, tá? Então, só um outro exemplo para vocês de como a gente pega esse problema ambiental e transforma, né, em soluções que conseguem agregar o desenvolvimento humano e também a proteção à natureza. Tá legal? Bom, perfeito. A gente já falou um pouco do que acontece da diminuição da infiltração. Mas e essa água que corre rápido, né, sobre a superfície? Então vamos lá. Eu tenho o aumento do escoamento superficial. Por quê? A água que cai, agora ela não infiltra lentamente para só depois chegar no rio. A água ela cai, encontra um concreto e vai com alta velocidade até o rio, certo? E aí ela encontra esse rio que estava preparado para um determinado volume de água, chegando principalmente de baixo, lentamente, recebe um volume de água muito grande chegando em cima. E aí o que acontece? O rio, naturalmente, ele vai colocar esse volume de água além das margens. E aí, o que ele encontra na margem do rio? Exatamente, pessoas morando na margem do rio, muitas e muitas vezes de maneira irregular. Isso vai dar o quê? Vai dar um problemaço urbano, né? Que é os enchentes e alagamentos. Então, quem, né, nunca ouviu de outubro a março sempre? É invariável no Brasil, a gente vai ver. A gente consegue ver no jornal problemas de alagamento em Minas Gerais, São Paulo, no Brasil inteiro, tá certo? Então olha aqui essa imagem que eu falei da ocupação da margem do rio. Pessoal, o rio ele é algo
perene, né? Então isso aqui, ó, essa margem, ele é algo dinâmico. Então essa margem aqui, pessoal, ela foi feita para ser alagada, né? O rio, ele é vivo, ele se movimenta. Não poderia ter pessoas aqui. Olha só, quando ocorre uma chuva, tá tudo impermeabilizado, o volume de água aumenta, isso aqui vai ter enchente, é natural, né? Mas o que acontece? Ocorre, né, o processo de urbanização dessas margens de maneira ilegal, o poder público tampa os olhos para isso, e aí o que acontece? Chega no final do ciclo eleitoral, o vereador, para conseguir aquele curral eleitoral, o que ele faz? Ele regulariza isso. Essas pessoas não poderiam estar morando aí, né? Essas pessoas, elas têm que ser realocadas para outros locais. Então tá aí a gestão da cidade, né? Mais uma vez, né? Como os gestores podem gerenciar essa, na verdade, não é briga de interesses, né? Mas é essa cidade para todos, né? E olha aqui essa imagem, realmente comprovando, né, que o rio, ele se movimenta, é natural. E essas partes aqui, elas alagam quando chove, e aí desalagam depois. Então isso é normal, tá bom, pessoal? A gente precisa entender isso para promover o processo de urbanização, tá? Então, a várzea é um espaço para o rio encher, não é um espaço para a gente colocar casa. Se a gente coloca casa, a gente tá jogando um problema mais para frente, tá bom? Então, essas áreas, elas têm que ser protegidas. As pessoas que estão nessas áreas, elas precisam ser deslocadas para outros locais, tá bom? E a engenharia, ela entra também diminuindo os efeitos da enchente. A gente pode ficar aqui falando 4 ou 5 aulas de como que a gente diminui esses efeitos da enchente para quem já está na margem, né? E a gente vê que realmente é um problema, né? Desde 1950 até 2010, cresceu as cidades, cresceu também o número de eventos de enchentes, beleza? Então, se a gente vê alguns números aqui, ó, quase 200 milhões de pessoas já são atingidas por enchentes. Perde-se muito dinheiro. É a mesma questão que eu falei lá do saneamento, né, pessoal? Não é custo, é investimento. 40 bilhões anuais é muita coisa, né? A gente falar aqui, ó, 1/4 dos municípios brasileiros sofrem com isso, é 1 a cada 4, é muita coisa, né? Se a gente somar esses dois aqui, dá 1 a cada 3 ou 1 a cada 2 municípios sofrem com enchente. Então é um problema latente que a gente precisa resolver, né? Então, voltando mais uma vez, a urbanização promove uma alteração no ciclo hidrológico. Ciclo hidrológico vai provocar esse tipo de coisa, né? Aumento do volume do rio, e aí você soma isso à ocupação ilegal das margens, e aí a gente perde muito, né? Perde vidas e perde dinheiro também, porque construir uma casa vai muito dinheiro, ok? Bom, perfeito. Para a gente fechar a aula, nós aumentamos, já sabemos que a alteração na urbanização aumentou o escoamento superficial direto. Somado a isso, a gente retifica o canal, ou seja, um rio que fazia curvas, agora ele é reto. Então o que acontece? Eu tenho muito mais água e o rio é reto, ele não faz curva, ou seja, a velocidade da água aumenta muito. E quando eu aumento uma velocidade de alguma coisa que está em contato com a outra, ela vai levar muito mais solo. Então, um rio, né, uma margem do rio que estava estabilizada, se eu aumento a velocidade das margens, ele vai começar a tirar a terra da margem daquele rio e promover o que a gente chama de erosão, que é um problema muito sério, mas muito sério. Quase todas as cidades do estado de São Paulo, aqui do Noroeste Paulista, sofrem com erosão. Ilha Solteira não é diferente, tá? Então, olha só o que eu falei da retificação dos canais, né? Olha só o Rio Pinheiros. Ele era todo sinuoso e agora ele é reto, né? Ah, professor, Rio Pinheiros é concretado lá. Perfeito, aí não vai carregar o concreto, né? Mas não é isso que acontece em várias outras cidades, né? Olha só aqui um exemplo de erosão, né? O descarte errado da água pluvial provoca essas vossorocas, essas erosões, e isso é muito ruim, né? Muito ruim para o corpo hídrico. Olha aqui uma imagem que eu peguei lá de Paranapuã,
né? Paranapuã, cidade, mais ou menos isso aqui, ó, toda, chove e vai cair nesse pontinho aqui, ó, tá vendo? Nesse ponto aqui não tem nenhum tratamento, não tem nenhum planejamento, né? E aí o que acontece? Aqui tá passando o rio. Daqui até o rio, a água, ela sempre vai vencer. Então isso aqui, pessoal, que a gente consegue ver em uma imagem de satélite, é uma enorme erosão que chega até o rio, ó. E olha só, quando ela chega no rio, toda essa terra que saiu daqui, ela sumiu? Não, ela vai se depositar no rio. E isso afeta aquele corpo vivo que está passando perto da cidade, né? Então, isso tem que ser levado em conta também no processo de planejamento da cidade, tá bom? Então, aqui a gente falou de algumas mudanças quantitativas. Então, a gente falou do efeito da urbanização para os aquíferos e lençóis freáticos, do efeito da urbanização para alagamentos e enchentes e do efeito da urbanização para erosão e assoreamento, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso resumo rapidinho. A partir do momento que eu começo a construir uma cidade, modifico a cobertura do solo. Isso vai gerar, né, vai acarretar uma mudança na dinâmica do ciclo hidrológico. Infiltração diminui, escoamento superficial direto aumenta. E essa modificação do ciclo hidrológico vai gerar um déficit na recarga do lençol freático, né, que é muito importante para a gente. Eu consegui convencer isso para vocês, tenho certeza. Um aumento no alagamento e enchente e aumento da erosão e assoreamento. E tudo isso vai influenciar no que a gente chama de corpo hídrico, que a gente chama de rio, lago, que é um ser vivo, tá certo? Então a aula de hoje ficou um pouquinho curta, ficou um pouquinho longa, mas era necessário para a gente ver esses problemas ambientais, tá bom? A aula que vem a gente volta com outros problemas ambientais. Beleza, pessoal? Muito obrigado, valeu!